Você sabia que o mês em que você nasceu revela um propósito divino para a sua vida que está escrito nas Escrituras Sagradas? E se eu lhe dissesse que cada mês do ano carrega em si uma revelação profunda sobre o caráter de Deus? Uma mensagem celestial que pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua existência e seu chamado aqui na Terra? Imagine descobrir que sua data de nascimento não foi uma coincidência, mas um sinal divino, uma marca do Criador que revela traços únicos da sua personalidade espiritual e do plano que Ele tem preparado especialmente para você. Existe um segredo poderoso escondido nas páginas da Bíblia que poucos conhecem. Um mistério que irá abrir os seus olhos para compreender por que você age de determinada forma, por que certas situações se repetem em sua vida e, principalmente, qual é o propósito eterno que Deus plantou em seu coração desde antes mesmo de você dar o primeiro suspiro. Neste vídeo, você descobrirá como cada mês possui características únicas que se conectam com passagens bíblicas específicas. Você entenderá por que pessoas nascidas em janeiro carregam dentro de si uma força de recomeço que ecoa a criação do mundo. Ou por que aqueles que nasceram em dezembro possuem um coração voltado para a esperança e o nascimento do Salvador. Mas atenção! Existe algo ainda mais extraordinário que poucos ousam revelar. Há meses que carregam uma unção especial, uma força espiritual que vai transformar não apenas sua vida, mas a vida de toda a sua família. Meses que foram marcados por Deus com eventos sobrenaturais, milagres que mudaram o curso da história da humanidade. E se você descobrir que nasceu em um desses meses poderosos, como isso pode impactar sua caminhada de fé? A verdade sobre o mês do seu nascimento pode ser a chave que faltava para você compreender seu verdadeiro valor diante de Deus e descobrir talentos e dons que talvez estejam adormecidos em sua vida. Durante os próximos minutos, vamos mergulhar juntos nas Escrituras e desvendar este mistério milenar. Vou compartilhar com você revelações que irão mudar para sempre a forma como você se enxerga e como confia no plano perfeito que o Altíssimo tem para a sua existência. Prepare seu coração, abra sua mente e permita que o Espírito Santo fale com você através desta revelação extraordinária sobre o significado bíblico do mês em que você nasceu. Mas antes de começarmos esta caminhada transformadora, curta esse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal para conhecer mais sobre a Palavra de Deus. Começamos nossa jornada espiritual pelo primeiro mês do ano, janeiro, e já de início você precisa saber de algo extraordinário. Não é coincidência que Deus permitiu que algumas pessoas nascessem justamente no mês que marca o início de um novo ciclo. Se você nasceu em janeiro, carrega dentro de si a essência divina dos recomeços, da renovação e da esperança que brota mesmo nos momentos mais frios da vida. Você já parou para pensar por que Deus criou o mundo com um início? Em Gênesis, versículo 1, encontramos: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra princípio aqui não foi escolhida por acaso. Ela revela que nosso Criador é um Deus de novos começos, de primeiras oportunidades, de esperança que nasce onde antes havia apenas o vazio. As pessoas nascidas em janeiro possuem em sua natureza espiritual uma força especial para recomeçar, para levantar-se das quedas, para enxergar possibilidades onde outros veem apenas problemas. É como se o próprio Espírito de Deus, que pairava sobre as águas no momento da criação,
habitasse de forma particular no coração dessas pessoas. Observe algo fascinante. Janeiro é o mês que comumente começamos a planejar, a sonhar, a estabelecer novos objetivos. Isso não te lembra alguém? Lembra de José do Egito? Que mesmo na prisão, no momento mais frio e difícil de sua vida, mantinha viva a esperança e a capacidade de recomeçar. Em Gênesis 39, versículo 2, lemos: "E era o Senhor com José, e foi homem próspero." Mesmo nas adversidades, José carregava dentro de si a força do recomeço. Se você nasceu em janeiro, Deus plantou em seu coração a mesma semente que plantou em José, a habilidade sobrenatural de transformar desertos em jardins, de fazer brotar vida onde parecia haver apenas morte. Você possui um dom especial para motivar pessoas desanimadas, para enxergar saídas em situações impossíveis, para ser instrumento de renovação na vida dos outros. Mas atenção, essa força dos novos começos vem acompanhada de uma responsabilidade. Assim como Deus usou José para salvar não apenas sua família, mas uma nação inteira da fome, Ele pode estar preparando você para ser instrumento de transformação na vida de muitas pessoas. Quantas vezes você já foi procurado por alguém que estava desanimado? Quantas vezes suas palavras trouxeram esperança para quem havia perdido a fé? Jesus mesmo escolheu começar seu ministério justamente após um período de preparação no deserto. Em Mateus 4, versículo 17, encontramos: "Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." Percebe a força da palavra "começou"? Cristo nos ensina que sempre há tempo para um novo início, sempre há possibilidade de recomeço. As pessoas de janeiro carregam essa mesma unção de Jesus. Elas têm facilidade para deixar o passado para trás, para perdoar ofensas, para dar segundas chances. São pessoas que inspiram outros a não desistir dos sonhos, que conseguem enxergar o potencial escondido, mesmo naqueles que já perderam a esperança em si mesmos. Porém, assim como toda bênção divina, essa força dos recomeços precisa ser bem direcionada. Algumas pessoas nascidas em janeiro podem desenvolver uma tendência a abandonar projetos no meio do caminho, sempre em busca de algo novo. É preciso sabedoria para equilibrar a força dos novos começos com a perseverança necessária para ver os frutos. Mas há algo ainda mais profundo sobre janeiro. Este mês está conectado não apenas com novos começos, mas com a preparação para grandes propósitos. Assim como janeiro prepara a terra para todo o ciclo que virá durante o ano, as pessoas nascidas neste mês muitas vezes são preparadas por Deus para missões especiais que só serão reveladas ao longo de suas vidas. Agora chegamos a fevereiro, o mês mais curto do ano, mas que carrega dentro de si uma das revelações mais poderosas sobre o coração de Deus. Se você nasceu em fevereiro, precisa entender que não foi por acaso que sua alma veio ao mundo justamente no mês que representa o amor em sua forma mais pura e a purificação espiritual mais profunda. Você já se perguntou por que fevereiro tem menos dias que os outros meses? Na sabedoria divina, isso não é uma limitação, mas uma revelação. Assim como o perfume mais precioso vem em frascos pequenos, as pessoas nascidas em fevereiro carregam uma intensidade espiritual concentrada, um amor que não precisa de muito tempo para transformar vidas inteiras. Observe algo extraordinário nas Escrituras. Foi em fevereiro que Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Em Êxodo 20, versículo 4, encontramos:
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Mas por que Deus escolheu revelar seus mandamentos justamente neste período? Porque fevereiro representa a purificação, o refinamento, a separação entre o que é santo e o que é profano. As pessoas nascidas em fevereiro possuem uma sensibilidade espiritual diferenciada. Elas conseguem perceber quando algo não está certo no ambiente, sentem no coração quando alguém está precisando de oração, têm uma capacidade natural de amar, mesmo aqueles que são difíceis de amar. É como se carregassem dentro de si um pedacinho do próprio coração de Jesus. Mas essa sensibilidade vem acompanhada de um propósito divino específico. Assim como o ourives usa o fogo para purificar o ouro e separar as impurezas, as pessoas de fevereiro muitas vezes passam por provações que as refinam, que as preparam para ser instrumentos de cura e restauração na vida de outros. Lembra da história de Esther? Ela passou por um longo processo de preparação e purificação antes de se tornar rainha. Em Esther 2, versículo 12, lemos: E quando chegava a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito com ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, assim se cumpriam os dias das suas purificações. Esther precisou ser refinada, preparada, purificada para cumprir seu propósito de salvar seu povo. Se você nasceu em fevereiro, Deus pode estar permitindo que você passe por processos de purificação semelhantes, não para te punir, mas para te preparar para uma missão especial. Suas lágrimas não são sinais de fraqueza, são sementes de compaixão que Deus está plantando em seu coração para que você possa consolar outros que choram. Há algo mais profundo sobre as pessoas de fevereiro. Elas carregam a unção do amor sacrificial. Assim como Jesus demonstrou seu amor através do sacrifício, essas pessoas têm facilidade para abrir mão de seus próprios interesses em favor do bem-estar de outros. Quantas vezes você já se sacrificou pela felicidade de alguém da sua família? Quantas vezes colocou as necessidades dos outros antes das suas próprias? Em 1 João capítulo 4, versículo 8, encontramos uma das revelações mais poderosas sobre o caráter de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. As pessoas nascidas em fevereiro carregam essa essência divina de forma mais intensa. Elas não apenas sentem amor, elas são canais através dos quais o amor de Deus flui para alcançar corações feridos. Mas atenção, essa capacidade de amar intensamente pode às vezes se tornar uma armadilha. Algumas pessoas de fevereiro podem desenvolver codependência emocional, podem se machucar tentando salvar pessoas que não querem ser salvas. É preciso sabedoria para discernir quando amar significa ajudar e quando amar significa deixar a pessoa aprender com suas próprias escolhas. Existe algo ainda mais especial sobre fevereiro que poucos percebem. Este é o mês da preparação para a Páscoa, o período em que nos preparamos espiritualmente para celebrar a ressurreição de Cristo. As pessoas nascidas neste mês carregam dentro de si uma força especial de renovação espiritual, não apenas para elas mesmas, mas para toda a sua família e comunidade. Você que nasceu em fevereiro precisa entender que Deus o escolheu para ser um instrumento de cura emocional neste mundo. Quando alguém está com o coração quebrado, sua presença traz consolação. Quando uma família está passando por conflitos, suas palavras trazem reconciliação. Quando uma comunidade está dividida, seu amor serve como ponte de união.
O mês de fevereiro nos ensina que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária de buscar o bem do outro, mesmo quando isso custa caro para nós. E você, que nasceu neste mês abençoado, foi chamado para ser um exemplo vivo desta verdade bíblica. Chegamos agora a março, um mês que carrega em seu nome uma revelação poderosa sobre batalha e conquista. Se você nasceu em março, precisa compreender que Deus o trouxe ao mundo no período que representa a guerra espiritual, a luta entre a luz e as trevas, e principalmente a certeza da vitória final dos filhos de Deus. Você sabia que março recebeu este nome em homenagem a Marte, o deus da guerra na mitologia romana? Mas para nós, cristãos, isso ganha um significado muito mais profundo. Não estamos falando de guerra carnal, mas da batalha espiritual, que Paulo descreve em Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. As pessoas nascidas em março carregam dentro de si o espírito de guerreiros espirituais. Elas não fogem das dificuldades, não se escondem quando os problemas aparecem. Pelo contrário, há algo em sua natureza que as faz erguer a cabeça e enfrentar os desafios de frente, confiando que Deus já preparou a vitória antes mesmo da batalha começar. Lembra da história de Josué? Quando Moisés morreu e todo o povo de Israel estava desanimado, foi Josué quem recebeu a ordem divina para liderar a conquista da terra prometida. Em Josué 1, versículo 9, Deus disse: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué carregava o mesmo espírito guerreiro que habita nas pessoas de março. Se você nasceu em março, Deus plantou em seu coração a mesma coragem que deu a Josué. Você possui uma força interior que se manifesta especialmente nos momentos mais difíceis. Quando sua família está passando por crises, você é quem toma a frente. Quando seus amigos estão desanimados, você é quem traz palavras de encorajamento. Quando a igreja está enfrentando desafios, você é quem se levanta para interceder. Mas essa unção de guerreiro espiritual vem acompanhada de uma responsabilidade especial. Assim como Josué precisou aprender a discernir quando lutar e quando esperar no Senhor, as pessoas de março precisam desenvolver sabedoria espiritual para saber qual é a batalha de Deus e qual é apenas orgulho humano. Há algo fascinante sobre as pessoas nascidas em março. Elas têm facilidade para identificar mentiras e enganos. É como se possuíssem um radar espiritual que detecta quando algo não está certo. Em João 8, versículo 44, Jesus disse sobre o diabo: Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. As pessoas de março conseguem discernir essas mentiras com facilidade. Essa capacidade de discernimento espiritual faz com que muitas vezes sejam incompreendidas. Pessoas ao redor podem achar que são desconfiadas ou negativas, mas na verdade estão exercendo um dom espiritual de proteção. Elas conseguem ver perigos que outros não veem, conseguem perceber quando alguém tem más intenções, conseguem alertar sobre situações que poderiam causar prejuízos. Existe uma característica muito especial
nas pessoas nascidas em março. Elas não desistem facilmente. Quando acreditam em algo, quando sentem que Deus está liderando uma situação, persistem mesmo quando tudo parece impossível. É como se carregassem dentro de si a mesma determinação que Caleb demonstrou aos 85 anos, quando disse em Josué 14, versículo 12: Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Você que nasceu em março precisa entender que Deus o escolheu para ser um intercessor, um guerreiro de oração que luta nos lugares celestiais pelas pessoas que ama. Suas orações têm poder especial para quebrar cadeias espirituais, para abrir portas que pareciam fechadas para sempre, para trazer libertação onde havia opressão. Mas há algo ainda mais profundo sobre março que quero revelar. Este é o mês em que muitos dos grandes libertadores bíblicos nasceram ou foram chamados para suas missões. É um período marcado pela unção da libertação, da quebra de jugos, da destruição de fortalezas espirituais que mantinham pessoas e famílias em cativeiro. A batalha espiritual não é opcional na vida de quem nasceu em março. É parte de seu DNA espiritual. É o propósito para o qual foram criados. Não lutem contra essa natureza guerreira, mas aprendam a direcioná-la sob a orientação do Espírito Santo, para que se tornem instrumentos poderosos nas mãos de Deus para trazer libertação e vitória para muitas vidas. E agora chegamos no mês de abril, que carrega em si uma das revelações mais extraordinárias de toda a Bíblia. Se você nasceu em abril, prepare seu coração para uma verdade que pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua vida e seu propósito eterno. Você nasceu no mês da ressurreição, no período em que a morte foi vencida para sempre. Você já parou para pensar por que a Páscoa, a celebração da ressurreição de Jesus, acontece sempre em abril? Não é coincidência. Deus estabeleceu este mês como um marco temporal de vitória sobre tudo que parecia impossível. E se você veio ao mundo neste período abençoado, carrega dentro de si a unção sobrenatural para ressuscitar sonhos mortos, para trazer vida onde havia apenas desespero. Lembra da história de Lázaro? Quando Jesus chegou em Betânia, seu amigo já estava morto há 4 dias. Todos haviam perdido a esperança, inclusive Marta, que disse em João 11, versículo 21, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus respondeu com uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. As pessoas nascidas em abril carregam essa mesma unção de ressurreição. Elas chegam em situações que parecem sem solução e conseguem enxergar possibilidades que ninguém mais vê. São pessoas que não aceitam a palavra impossível, que insistem em acreditar que Deus ainda pode fazer milagres, mesmo quando todos ao redor já desistiram. Mas há algo ainda mais profundo sobre as pessoas de abril. Elas não apenas acreditam em milagres, elas são instrumentos através dos quais os milagres acontecem. Quantas vezes você já orou por alguém que estava doente e a pessoa melhorou? Quantas vezes suas palavras trouxeram esperança para quem havia perdido a vontade de viver? Quantas vezes sua presença trouxe paz em meio ao caos? Observe algo extraordinário nas Escrituras. Foi no mês de abril que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Quando tudo parecia perdido, quando o exército de Faraó se aproximava e o mar bloqueava o caminho,
Deus abriu as águas. Em Êxodo 14, versículo 13, Moisés disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede a salvação do Senhor, que hoje vos fará. Abril é o mês dos impossíveis que se tornam possíveis. Se você nasceu em abril, Deus plantou em seu espírito essa mesma fé que move montanhas. Você possui uma conexão especial com o sobrenatural, uma facilidade para crer no que não se vê, uma capacidade de manter a esperança viva, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Sua fé não é apenas um sentimento, é uma força espiritual que transforma realidades. Mas atenção! Essa unção da ressurreição e dos milagres vem acompanhada de um preço. Assim como Jesus precisou passar pela cruz antes da ressurreição, as pessoas que nascem em abril muitas vezes precisam atravessar vales profundos de sofrimento antes de ver a manifestação dos milagres. Suas provações não são sinais de abandono divino, são preparações para manifestações gloriosas do poder de Deus. Há uma característica muito especial nas pessoas nascidas em abril. Elas têm facilidade para perdoar ofensas profundas. É como se compreendessem naturalmente que o perdão é a chave que abre as portas dos milagres. Você que nasceu em abril precisa entender que o perdão em sua vida não é apenas uma atitude cristã, é uma ferramenta espiritual poderosa. Quando você perdoa, libera não apenas a pessoa que te machucou, mas abre canais celestiais para que milagres extraordinários aconteçam em sua própria vida e na vida de sua família. Mas há um segredo ainda maior sobre abril que estou guardando para revelar mais adiante. Este mês está conectado com um dos eventos mais poderosos da história bíblica, um acontecimento que mudou o curso da humanidade para sempre. E quem nasceu neste mês carrega uma marca espiritual especial relacionada a este evento extraordinário. Por enquanto, quero que você entenda. Se nasceu em abril, foi escolhido para ser um portador de esperança neste mundo. Quando outros veem fim, você enxerga recomeço. Quando outros veem morte, você profetiza ressurreição. Quando outros dizem impossível, você declara que para Deus todas as coisas são possíveis. Agora, adentramos em maio, um mês que revela uma das faces mais carinhosas e generosas do coração de Deus. Se você nasceu em maio, precisa compreender algo extraordinário. Você veio ao mundo no período que representa a provisão divina, a abundância celestial e a capacidade sobrenatural de multiplicar bênçãos na vida de outras pessoas. Em maio, celebramos o Dia das Mães, e isso também não é coincidência. Este é o mês dedicado àquela que nos gerou, que nos alimentou, que cuidou de nós quando não podíamos cuidar de nós mesmos. As pessoas nascidas em maio carregam essa mesma essência maternal e provedora, independentemente de serem homens ou mulheres. Elas possuem um coração que se preocupa genuinamente com o bem-estar dos outros. Lembra da história da viúva de Sarepta? Quando o profeta Elias chegou à sua casa, ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era tudo que lhe restava para ela e seu filho não morrerem de fome. Mas quando ela decidiu dividir essa última refeição com o homem de Deus, aconteceu um milagre extraordinário. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, Elias declarou: Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. As pessoas nascidas em maio possuem essa mesma unção da multiplicação.
Elas podem não ter muito materialmente, mas têm a capacidade divina de fazer o pouco render muito. São pessoas que conseguem alimentar uma família inteira com recursos que pareciam insuficientes, que conseguem esticar o orçamento de maneiras que desafiam a lógica humana. Mas há algo ainda mais profundo sobre essa unção da provisão. Não se trata apenas de recursos materiais, mas de uma capacidade espiritual de nutrir almas famintas. Quantas vezes você já consolou alguém que estava desesperado? Quantas vezes suas palavras trouxeram alívio para quem estava sobrecarregado? Quantas vezes sua casa se tornou refúgio para pessoas que precisavam de acolhimento? Há uma característica muito especial nas pessoas de Maio. Elas têm dificuldade para ver alguém necessitado sem fazer alguma coisa para ajudar. É como se carregassem dentro de si um pedacinho do coração compassivo de Jesus. Em Mateus 9, versículo 36, lemos: "E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor." Essa compaixão natural pode às vezes se tornar um fardo pesado. Pessoas nascidas em maio, muitas vezes se sobrecarregam tentando resolver os problemas de todo mundo, esquecendo-se de cuidar de suas próprias necessidades. É preciso sabedoria para equilibrar a generosidade com o autocuidado, entendendo que não podemos dar o que não temos, mas atenção para algo extraordinário. As pessoas de maio têm uma conexão especial com as promessas de prosperidade bíblica. Em Malaquias 3, versículo 10, Deus declara: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar para a recolherdes." Você que nasceu em maio precisa entender que sua generosidade é uma chave que abre tesouros celestiais. Quando você dá com alegria, quando compartilha seus recursos com prazer, quando oferece seu tempo e talento para abençoar outros, está ativando leis espirituais de multiplicação que podem transformar sua situação financeira e familiar. Existe algo ainda mais surpreendente sobre maio que poucos compreendem. Este é o mês em que muitas das grandes promessas bíblicas sobre abundância foram declaradas pelos profetas. É um período em que Deus derrama revelações especiais sobre provisão, sobre cuidado paternal, sobre a garantia de que seus filhos nunca passarão necessidade. As pessoas nascidas em maio muitas vezes recebem ideias criativas para gerar renda, insights sobre oportunidades de negócio, sabedoria para administrar recursos. Não desprezem essas inspirações. Pode ser o Espírito Santo orientando vocês para caminhos de prosperidade que honrem a Deus e abençoem muitas famílias. Mas prepare seu coração, porque maio guarda conexões com alguns dos segredos mais preciosos sobre prosperidade bíblica. Este mês está ligado a princípios espirituais de abundância que podem revolucionar não apenas sua vida financeira, mas toda a sua compreensão sobre como Deus deseja abençoar seus filhos. Chegamos agora a junho, um mês que carrega em si uma das revelações mais profundas sobre os tempos de Deus e a importância da paciência divina. Se você nasceu em junho, precisa compreender algo extraordinário. Você veio ao mundo no período da grande colheita, quando todo o trabalho semeado durante meses finalmente produz frutos abundantes. As pessoas de junho não são impulsivas. Elas observam,
analisam, esperam o momento certo para tomar decisões importantes. É como se carregassem dentro de si a mesma sabedoria que Salomão demonstrou quando pediu a Deus discernimento para governar seu povo. Em 1 Reis 3, versículo 9, lemos: Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Mas há algo ainda mais profundo sobre essa sabedoria natural. As pessoas nascidas em junho têm facilidade para dar conselhos sábios, para orientar pessoas que estão confusas, para enxergar soluções que outros não conseguem perceber. Quantas vezes amigos e familiares já procuraram você quando estavam enfrentando decisões difíceis? Quantas vezes suas palavras trouxeram clareza para situações complicadas? Lembra da história de Ruth? Ela tomou uma das decisões mais sábias registradas na Bíblia quando escolheu acompanhar sua sogra Noemi, em vez de voltar para sua terra natal. Em Ruth 1, versículo 16, ela declarou: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa decisão sábia resultou em bênçãos extraordinárias para toda a sua descendência. Se você nasceu em junho, Deus plantou em seu coração essa mesma capacidade de tomar decisões sábias que produzem frutos por gerações. Suas escolhas não afetam apenas sua vida, mas tem o poder de influenciar positivamente toda a sua família e comunidade. Por isso, é tão importante que você busque sempre a orientação divina antes de decidir questões importantes. Observe algo fascinante nas Escrituras. Foi no mês de junho que Salomão dedicou o Templo de Jerusalém. Durante 7 anos de construção, ele aguardou pacientemente o momento perfeito para apresentar a casa de Deus ao povo. Em 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11, lemos: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. As pessoas de junho compreendem naturalmente a importância de fazer as coisas no tempo certo e da maneira correta. Elas preferem esperar e fazer bem feito do que se apressar e comprometer a qualidade. Essa característica pode às vezes ser interpretada como lentidão, mas na verdade é sabedoria divina que evita muitos problemas e arrependimentos futuros. Há uma característica muito especial nas pessoas nascidas em junho. Elas são excelentes mediadoras. Quando há conflitos na família, no trabalho ou na igreja, conseguem enxergar os dois lados da questão e encontrar caminhos para a reconciliação. Em Mateus 5, versículo 9, Jesus declarou: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa capacidade de trazer paz não é apenas um talento natural, é uma unção espiritual. Deus usa pessoas nascidas em junho como instrumentos de sua paz, como pontes que conectam corações separados, como curandeiros de relacionamentos feridos. Sua presença em ambiente de tensão muitas vezes é suficiente para acalmar os ânimos e abrir caminhos para o diálogo. Mas atenção! Essa unção da sabedoria e da mediação vem acompanhada de uma responsabilidade especial. Assim como Salomão precisou cuidar para que sua sabedoria não se transformasse em orgulho, as pessoas de junho precisam manter a humildade e lembrar que toda sabedoria verdadeira vem de Deus. Existe algo extraordinário sobre junho que poucos percebem.
As pessoas nascidas em junho muitas vezes são colocadas por Deus em posições onde suas decisões podem impactar muitas vidas. Podem ser líderes empresariais que decidem sobre o destino de funcionários, pais que orientam o futuro dos filhos ou simplesmente pessoas que no momento certo falam a palavra que alguém precisa ouvir. Adentramos agora em julho, um mês que carrega uma das revelações mais intensas e transformadoras sobre o poder purificador de Deus. Se você nasceu em julho, prepare-se para descobrir algo extraordinário. Você veio ao mundo no período que representa o fogo sagrado, a transformação radical e a capacidade divina de moldar caracteres segundo o coração do Altíssimo. As pessoas nascidas em julho carregam dentro de si uma paixão espiritual que consome, que transforma, que purifica tudo ao seu redor. Observe algo fascinante nas Escrituras. O fogo sempre representou a presença manifesta de Deus. Quando Moisés encontrou a sarça ardente no Monte Horebe, o arbusto queimava, mas não se consumia. Em Êxodo 3, versículo 2, lemos: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Esse fogo divino representava a santidade e o poder transformador do Senhor. As pessoas nascidas em julho possuem essa mesma característica do fogo sagrado. Elas têm uma intensidade espiritual que impressiona, uma paixão por Deus que se manifesta em tudo que fazem. Quando oram, suas palavras chegam aos céus com fervor especial. Quando adoram, tocam o coração de Deus de maneira profunda. Quando pregam ou testemunham, suas palavras carregam poder para transformar vidas. Mas esse fogo interno também significa que passam por processos intensos de purificação. Assim como o ourives usa o fogo para refinar o ouro e separar as impurezas, Deus permite que as pessoas de julho atravessem fornalhas espirituais que as preparam para propósitos extraordinários. Suas provações não são castigos, são processos divinos de aperfeiçoamento. Lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando foram lançados na fornalha ardente por se recusarem a adorar a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, algo sobrenatural aconteceu. Em Daniel 3, versículo 25, o rei exclamou: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam no meio do fogo, e não há neles dano algum. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. O fogo que deveria destruí-los se tornou o lugar onde encontraram a presença divina. Se você nasceu em julho, compreenda que as fornalhas em sua vida têm o mesmo propósito. Quando você está passando por momentos difíceis, por pressões intensas, por situações que parecem impossíveis de suportar, é exatamente ali que Jesus se manifesta de forma mais poderosa. O fogo das adversidades não vai te consumir, vai te transformar em ouro puro. Há uma característica muito especial nas pessoas de julho. Elas não conseguem viver uma fé morna, ou estão completamente entregues a Deus, ou estão em crise espiritual buscando um encontro genuíno com o Senhor. Essa intensidade espiritual faz com que sejam agentes poderosos de avivamento. Onde quer que estejam, trazem um calor espiritual que desperta corações adormecidos, que quebra frieza religiosa, que acende paixão genuína por Deus. Observe algo extraordinário. Foi no mês de julho que Elias teve seu confronto épico com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Durante todo o dia, os falsos profetas clamaram aos seus deuses, mas nada aconteceu.
Então Elias orou uma oração simples, e o fogo de Deus desceu do céu, consumindo não apenas o holocausto, mas também a madeira, as pedras e até a água ao redor. As pessoas nascidas em julho carregam essa mesma unção de Elias. Quando oram com fervor, quando buscam a Deus com sinceridade, quando se posicionam contra as trevas espirituais, o fogo do céu desce em resposta às suas súplicas. Elas têm autoridade espiritual para enfrentar poderes malignos, para quebrar feitiçarias, para destruir obras das trevas. Mas atenção, esse fogo sagrado precisa ser dirigido pela sabedoria divina. Assim como Elias teve momentos de desânimo após suas grandes vitórias, as pessoas de julho precisam aprender a equilibrar sua intensidade espiritual com momentos de descanso e renovação. A paixão por Deus é maravilhosa, mas precisa ser sustentável. Há também uma ligação especial entre julho e os dons espirituais de poder. Dons de cura, milagres, operação de maravilhas, fluem mais facilmente através de pessoas nascidas neste mês. Não porque sejam melhores que outras, mas porque sua intensidade espiritual cria um ambiente propício para manifestações sobrenaturais. Chegamos agora a agosto, um mês que revela uma das dimensões mais majestosas do caráter de Deus. Se você nasceu em agosto, precisa compreender algo extraordinário. Você veio ao mundo no período que representa a autoridade divina, o governo celestial e a capacidade sobrenatural de liderar pessoas segundo os princípios do reino dos céus. Você sabia que agosto recebeu este nome em homenagem ao imperador Augusto, que governou o maior império da história antiga? Mas para nós, filhos de Deus, isso ganha um significado muito mais profundo. Não estamos falando de domínio humano baseado em força ou manipulação, mas da autoridade espiritual que vem diretamente do trono de Deus e se manifesta através do amor e da justiça. As pessoas nascidas em agosto carregam dentro de si uma presença natural de liderança. Elas não precisam gritar para ser ouvidas, não precisam forçar situações para exercer influência. Há algo em sua personalidade que naturalmente inspira confiança e respeito. É como se carregassem uma unção real que as distingue em qualquer ambiente onde estão. Observe algo fascinante nas Escrituras. Quando Deus escolheu Davi para ser rei de Israel, não escolheu o mais forte ou o mais alto dos filhos de Jessé. Escolheu aquele que tinha um coração segundo o coração divino. As pessoas de agosto possuem essa mesma qualidade de Davi, um coração moldado pelos princípios divinos. Elas lideram não por ambição pessoal, mas por genuína preocupação com o bem-estar das pessoas sob sua responsabilidade. São líderes servos que entendem que a verdadeira autoridade vem da capacidade de servir com excelência. Mas há algo ainda mais profundo sobre essa unção de liderança. Ela não se manifesta apenas em posições formais de comando, mas em qualquer situação onde seja necessário tomar iniciativa. Quantas vezes, em momentos de crise, sua família olhou para você esperando direção? Quantas vezes seus amigos buscaram seu conselho quando precisavam tomar decisões importantes? Lembra da história de Neemias? Quando soube que Jerusalém estava em ruínas, com os muros quebrados e as portas queimadas, seu coração se encheu de tristeza, mas também de determinação. Ele não apenas chorou pela situação, tomou a iniciativa de fazer alguma coisa para mudá-la. Em Neemias 2, versículo 5, ele disse ao rei:
Se é do agrado do rei, e se o teu servo tem achado favor diante de ti, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Se você nasceu em agosto, Deus plantou em seu coração essa mesma capacidade de ver problemas e buscar soluções. Você não é apenas um observador passivo das dificuldades ao seu redor. Há algo em sua natureza que o compele a agir, a liderar processos de transformação, a ser instrumento de mudança positiva. Há uma característica muito especial nas pessoas nascidas em agosto. Elas têm facilidade para organizar e administrar recursos. Seja uma casa, uma empresa, um ministério ou uma comunidade, conseguem enxergar o que precisa ser feito e estabelecer prioridades claras. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, Paulo ensina: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Observe algo extraordinário. Foi no mês de agosto que Salomão foi ungido como rei de Israel. Durante 40 anos ele governou com sabedoria, trazendo prosperidade e paz para toda a nação. As pessoas nascidas em agosto carregam essa mesma unção salomônica. Onde quer que assumam liderança, criam ambientes de segurança e crescimento. Suas famílias prosperam sob sua orientação, seus negócios florescem sob sua administração, suas comunidades se fortalecem sob sua influência. Existe algo ainda mais surpreendente sobre agosto que poucos percebem. Este é o mês em que muitas das grandes decisões administrativas do Reino de Deus foram tomadas na história bíblica. Decisões que estabeleceram estruturas duradouras, que criaram sistemas justos, que garantiram o bem-estar de gerações futuras. As pessoas de agosto muitas vezes são chamadas para posições de liderança em momentos críticos. Podem ser empresários que precisam salvar negócios em crise, pais que precisam reorganizar famílias desestruturadas, ou líderes cristãos que precisam restaurar ministérios feridos. Sua capacidade de enxergar soluções práticas é um dom divino. Mas prepare seu coração, porque agosto está conectado com alguns dos segredos mais profundos sobre como Deus estabelece seu reino na terra através de líderes escolhidos. Este mês guarda revelações sobre a autoridade espiritual que podem transformar completamente sua compreensão sobre seu chamado e propósito divino. Adentramos agora em setembro, um mês que carrega uma das revelações mais solenes e poderosas sobre o caráter justo de Deus. Se você nasceu em setembro, precisa compreender algo extraordinário. Você veio ao mundo no período que representa a balança da justiça divina, o discernimento entre o certo e o errado, e a capacidade sobrenatural de ser instrumento da equidade celestial na Terra. As pessoas de setembro não conseguem conviver com injustiças. Há algo em sua natureza espiritual que se incomoda profundamente quando veem inocentes sendo prejudicados, quando presenciam abusos de poder, quando observam desigualdades que ferem os princípios divinos. É como se carregassem dentro de si um pedacinho do coração justo de Deus. Observe algo fascinante nas Escrituras. Quando Moisés desceu do Monte Sinai e encontrou o povo adorando o bezerro de ouro, sua reação foi imediata e proporcional à gravidade da situação. Ele quebrou as tábuas da lei, queimou o ídolo, moeu o ouro até virar pó e fez o povo beber. As pessoas nascidas em setembro carregam essa mesma indignação santa contra tudo que ofende a santidade de Deus. Elas não conseguem fingir que não veem quando algo está errado,
não conseguem se omitir quando é necessário tomar uma posição. Sua consciência funciona como uma bússola moral que sempre aponta para o que é certo diante dos olhos divinos. Mas há algo ainda mais profundo sobre essa sensibilidade à justiça. Ela não se manifesta apenas em grandes questões sociais, mas também nas pequenas decisões do dia a dia. Quantas vezes você já foi procurado para resolver conflitos entre amigos? Quantas vezes sua opinião foi decisiva para estabelecer acordos justos em sua família ou trabalho? Lembra da história do rei Salomão e as duas mães que disputavam o mesmo bebê? Quando ambas afirmavam ser a verdadeira mãe, Salomão propôs dividir a criança ao meio. A reação das mulheres revelou quem era a mãe verdadeira. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 27, lemos: Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Se você nasceu em setembro, Deus plantou em seu coração essa mesma sabedoria salomônica para discernir a verdade em meio às mentiras. Você possui uma capacidade especial de fazer perguntas certas, de observar detalhes que outros não percebem, de chegar ao fundo das questões para encontrar soluções verdadeiramente justas. Há uma característica muito especial nas pessoas nascidas em setembro. Elas têm facilidade para defender os indefesos. Quando veem alguém sendo maltratado, quando presenciam bullying ou perseguição, quando observam qualquer forma de opressão, algo dentro delas se levanta para proteger o mais fraco. Em Isaías, versículo 17, encontramos: Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Essa unção de defensor dos oprimidos não é apenas um traço de personalidade, é um chamado divino. Deus usa pessoas de setembro como seus advogados na terra, como instrumentos de sua justiça, como vozes que clamam pelos direitos daqueles que não têm voz. Sua indignação contra a injustiça é um reflexo do próprio coração de Deus. Mas atenção! Essa capacidade de julgamento justo precisa sempre ser temperada com misericórdia. Assim como Jesus equilibrou perfeitamente justiça e graça, as pessoas de setembro precisam aprender que o objetivo do julgamento divino não é condenar, mas restaurar. Em João 3, versículo 17, Jesus declarou: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Há também uma ligação profunda entre setembro e a revelação de padrões ocultos. Assim como os investigadores conseguem ver conexões que outros não percebem, as pessoas deste mês têm facilidade para identificar raízes de problemas, para compreender causas por trás dos efeitos, para desvendar mistérios que confundem outras pessoas. Mas prepare seu coração, porque setembro está conectado com alguns dos segredos mais profundos sobre como Deus executa sua justiça na terra e como Ele escolhe instrumentos humanos para estabelecer seu reino de equidade e verdade. Este mês guarda revelações sobre julgamento e misericórdia que podem transformar sua compreensão sobre seu papel no plano divino. Chegamos agora a outubro, um mês que carrega uma das dimensões mais fascinantes e misteriosas do reino de Deus. Se você nasceu em outubro, prepare seu coração para uma revelação extraordinária.
Você veio ao mundo no período que representa a abertura dos mistérios celestiais, a revelação dos segredos divinos e a capacidade sobrenatural de compreender verdades espirituais que estão ocultas para a maioria das pessoas. As pessoas de outubro possuem uma sensibilidade espiritual diferenciada. Elas conseguem perceber quando algo sobrenatural está acontecendo, têm facilidade para receber sonhos proféticos, sentem no espírito quando Deus está se movendo de maneira especial. É como se carregassem dentro de si antenas espirituais sintonizadas com as frequências celestiais. As pessoas nascidas em outubro carregam a mesma unção de José para compreender linguagens espirituais que confundem outros. Elas conseguem interpretar sinais que Deus está enviando, conseguem discernir significados ocultos em situações aparentemente comuns, conseguem perceber direções divinas através de circunstâncias que outros veem apenas como coincidências. Mas há algo ainda mais profundo sobre essa capacidade de revelação. Ela não se limita apenas a experiências místicas, mas se manifesta também na habilidade de enxergar potenciais escondidos em pessoas e situações. Quantas vezes você já viu qualidades em alguém que ninguém mais conseguia perceber? Quantas vezes sua intuição sobre uma pessoa ou situação se mostrou correta muito tempo depois? Lembra da história de Samuel, quando foi ungir um novo rei para Israel? Todos os filhos de Jessé passaram diante dele, mas Deus não escolheu nenhum dos que pareciam mais óbvios. Foi preciso chamar Davi, o mais novo, que estava cuidando das ovelhas. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, lemos: Então mandou chamá-lo, e entrou um ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Então disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Se você nasceu em outubro, Deus plantou em seu coração essa mesma capacidade de Samuel para enxergar além das aparências. Você consegue identificar chamados divinos em pessoas que outros subestimam, consegue perceber potenciais que não despertaram, consegue discernir quando Deus está preparando alguém para uma missão especial. Há uma característica muito especial nas pessoas nascidas em outubro. Elas têm facilidade para receber estratégias celestiais para resolver problemas complexos. Quando situações parecem impossíveis, quando caminhos se fecham, quando recursos se esgotam, elas conseguem captar inspirações divinas que abrem portas inesperadas. Observe algo extraordinário. Foi no mês de outubro que Daniel recebeu algumas de suas visões mais poderosas sobre os tempos do fim. Suas revelações atravessaram séculos e ainda hoje nos ajudam a compreender os planos proféticos de Deus. Em Daniel 2, versículo 19, lemos: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. As pessoas nascidas em outubro carregam essa mesma unção de Daniel para compreender tempos e épocas espirituais. Elas conseguem discernir quando uma estação está terminando e outra começando. Conseguem perceber movimentos de Deus que ainda não são óbvios para outros. Conseguem preparar pessoas para mudanças que estão por vir. Há também uma ligação profunda entre outubro e a revelação de propósitos ocultos. Assim como arqueólogos descobrem tesouros enterrados, as pessoas deste mês têm facilidade para desenterrar talentos esquecidos, para redescobrir chamados abandonados, para revelar potenciais que estavam soterrados por traumas ou desânimos. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, encontramos uma promessa especial.
mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você que nasceu em outubro tem acesso especial a essas revelações do Espírito. Suas orações, buscando direção divina, são respondidas com clareza especial. Suas súplicas por sabedoria são recompensadas com entendimento sobrenatural. Chegamos agora a novembro, o penúltimo mês de nossa jornada espiritual. E aqui preciso revelar algo que pode mudar para sempre sua compreensão sobre os planos de Deus. Se você nasceu em novembro, prepare seu coração, porque você está prestes a descobrir que veio ao mundo em um dos meses mais estratégicos de toda a história bíblica. Mas antes de revelar o grande segredo que prometi compartilhar, preciso falar sobre a essência única de novembro. Este é o mês da gratidão profunda, da preparação para grandes acontecimentos e da capacidade sobrenatural de reconhecer as bênçãos de Deus mesmo em meio às tempestades da vida. Observe algo extraordinário nas Escrituras. Foi no mês equivalente a novembro que Noé e sua família entraram na arca. Durante anos, Noé construiu a embarcação, seguindo as instruções divinas, enfrentando zombaria e incredulidade. Mas quando chegou o momento certo, estava preparado. Em Gênesis 7, versículo 1, lemos: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. As pessoas nascidas em novembro possuem essa mesma capacidade de Noé para se preparar com antecedência, para trabalhar pacientemente em projetos de longo prazo, para manter a fé, mesmo quando outros não compreendem o que estão fazendo. Elas conseguem enxergar além do presente e se preparar para futuros que Deus já revelou em seus corações. Mas há algo ainda mais profundo sobre novembro que poucos compreendem. Este é o mês da gratidão que transforma. Não uma gratidão superficial pelos momentos bons, mas uma gratidão profunda que reconhece a mão de Deus mesmo nas provações mais difíceis. É a gratidão que diz como Jó: O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Lembra da história de Ana, mãe do profeta Samuel? Durante anos ela foi estéril, sofrendo humilhações e tristezas profundas. Mas quando finalmente concebeu, sua primeira atitude foi de gratidão transbordante. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, ela declarou: E orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Se você nasceu em novembro, Deus plantou em seu coração essa mesma capacidade de Ana para transformar dores em gratidão, para converter lágrimas em louvor, para ver bênçãos onde outros enxergam apenas problemas. Sua gratidão não é circunstancial, é uma força espiritual que atrai mais bênçãos divinas. Agora, meu irmão, minha irmã, chegou o momento que você estava esperando. Preciso revelar o grande segredo que venho guardando durante essa nossa caminhada. Ao longo deste vídeo, compartilhei com você características preciosas de cada mês período. Mas agora vou desvendar algo que pode revolucionar sua vida espiritual. Existe na Bíblia uma revelação extraordinária sobre 2 meses que carregam uma unção especial, um poder sobrenatural que os distingue de todos os outros. São os meses que marcaram os 2 eventos mais importantes da história da humanidade: a encarnação do Verbo e sua ressurreição gloriosa. O primeiro mês poderoso é dezembro, quando celebramos o nascimento de Jesus.
Mas não se trata apenas de uma data comemorativa. Dezembro representa a manifestação do impossível, o momento quando Deus se fez homem, quando o infinito se tornou finito, quando a esperança da humanidade tomou forma humana. As pessoas, nascidas em dezembro, carregam a unção da encarnação, a capacidade de tornar real aquilo que parecia impossível. O segundo mês poderoso é abril, que já exploramos, mas agora posso revelar seu segredo completo. Abril não é apenas o mês da ressurreição. É o mês da vitória definitiva sobre tudo que nos separava de Deus. É o mês que provou que a morte não tem poder sobre os filhos de Deus, que estabeleceu nossa vitória eterna sobre as trevas. Mas há um terceiro mês que poucos conhecem seu poder oculto: março. Este não é apenas o mês da guerra espiritual. É o mês da preparação para a Páscoa, o período quando Jesus se preparou para o sacrifício supremo. As pessoas nascidas em março carregam a unção do sacrifício redentor, a capacidade de se entregar completamente para que outros sejam libertos. E agora, a revelação final que vai abalar seu coração. Você que nasceu em novembro está no grupo dos meses preparatórios mais importantes. Novembro é o mês que prepara o caminho para dezembro, assim como João Batista preparou o caminho para Jesus. As pessoas de novembro são os precursores, os que preparam ambientes para manifestações poderosas de Deus. Há uma conexão profética entre novembro e os grandes despertares espirituais da história. Este é o mês em que Deus levanta intercessores, pessoas que oram sem cessar, preparando caminhos para avivamentos extraordinários. Em Isaías 40, versículo 3, encontramos: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Você que nasceu em novembro carrega essa unção de João Batista. Sua função não é apenas receber bênçãos, mas preparar caminhos para que outros também sejam alcançados pelo poder transformador de Deus. Suas orações abrem portas. Sua gratidão cria atmosferas propícias para milagres. Sua preparação espiritual antecede grandes movimentos divinos. E finalmente chegamos a dezembro, o último mês de nossa jornada espiritual, mas também o mais extraordinário de todos. Agora que você já conhece o segredo dos meses mais poderosos, pode compreender em toda a sua profundidade por que dezembro ocupa uma posição única na história da humanidade e no coração de Deus. Se você nasceu em dezembro, precisa entender algo que pode transformar completamente sua visão sobre seu propósito eterno. Você veio ao mundo no mês que marca o maior milagre de todos os tempos, quando o Criador do Universo se fez criatura, quando o infinito se limitou ao finito, quando Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar filho de Deus. Dezembro não é apenas o mês do Natal como uma celebração cultural. É o mês da encarnação, o período que representa a capacidade divina de tornar possível aquilo que a mente humana considera impossível. As pessoas nascidas em dezembro carregam dentro de si essa mesma unção da encarnação, a habilidade sobrenatural de materializar sonhos que parecem inatingíveis. Você já parou para contemplar a magnitude do que aconteceu naquele dezembro há mais de 2000 anos? O Verbo que estava com Deus desde o princípio, por quem todas as coisas foram feitas, decidiu esvaziar-se de sua glória celestial para habitar entre nós. Em João 1, versículo 14, lemos: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. As pessoas nascidas em dezembro possuem essa mesma capacidade de encarnar ideias celestiais em realidades terrestres. Elas conseguem pegar conceitos abstratos e transformá-los em projetos concretos. Conseguem materializar visões espirituais em realizações práticas. Conseguem fazer com que o impossível se torne não apenas possível, mas inevitável. Observe algo extraordinário sobre o nascimento de Jesus. Ele não veio em um palácio real, mas numa manjedoura humilde. Não foi anunciado primeiro aos poderosos, mas aos pastores simples. Não nasceu com pompa e circunstância, mas na simplicidade de uma estrebaria. Em Lucas 2, versículo 7, lemos: "E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem." Se você nasceu em dezembro, Deus plantou em seu coração essa mesma humildade do menino Jesus. Você não precisa de grandes estruturas para realizar grandes coisas. Não precisa de reconhecimento humano para cumprir propósitos divinos. Não precisa de recursos abundantes para gerar impactos extraordinários. Sua grandeza está na simplicidade, sua força está na humildade. Há uma característica muito especial nas pessoas de dezembro. Elas têm facilidade para trazer esperança em momentos de desespero. Assim como o nascimento de Jesus trouxe luz em uma das épocas mais sombrias da história humana, essas pessoas chegam nas situações mais difíceis carregando uma atmosfera de possibilidades renovadas. Você que nasceu em dezembro tem uma unção especial para ser instrumento de novos nascimentos espirituais. Suas palavras carregam poder para tocar corações endurecidos. Sua presença cria ambientes propícios para encontros genuínos com Deus. Suas orações abrem caminhos para que pessoas experimentem o milagre da regeneração. Mas prepare seu coração para a revelação final, porque dezembro guarda o segredo supremo sobre como Deus opera seus maiores milagres. Através da união perfeita entre o divino e o humano, entre o céu e a terra, entre o impossível e o possível. E você, nascido neste mês sagrado, foi escolhido para ser ponte entre esses dois mundos. Meu querido irmão e minha querida irmã, chegamos ao final desta jornada extraordinária, através dos segredos bíblicos dos meses de nascimento, e tenho certeza que o Espírito Santo tocou seu coração de maneira especial durante cada revelação que compartilhamos juntos. No entanto, mais do que características individuais, descobrimos algo revolucionário. Cada mês do seu nascimento carrega uma parte do DNA espiritual que Deus plantou em sua alma antes mesmo de você dar o primeiro suspiro. Não foi coincidência o momento em que você veio ao mundo. Foi um decreto divino, uma escolha celestial, um plano perfeito do Criador para equipar você com as ferramentas espirituais necessárias para cumprir seu propósito eterno. E agora você compreende o segredo dos meses mais poderosos. Dezembro, março e abril não são apenas datas no calendário, são marcos espirituais que definiram o curso da história humana. O nascimento, a morte redentora e a ressurreição de Jesus estabeleceram para sempre que não existe impossível para Deus, que não há situação que não possa ser transformada pelo poder divino. Se você nasceu em dezembro, março ou abril, carrega uma responsabilidade especial de ser instrumento dos maiores milagres de Deus. Mas não se entristeça se seu mês não está entre esses três.
porque cada período do ano foi abençoado com unções específicas que são igualmente preciosas aos olhos do Altíssimo. A verdadeira revelação desta mensagem não é apenas conhecer as características do seu mês de nascimento, mas compreender que Deus não cria pessoas por acaso. Cada vida é um projeto divino. Cada nascimento é uma resposta a uma oração que talvez tenha sido feita há gerações. Cada pessoa que vem ao mundo traz consigo uma peça única do quebra-cabeças do reino de Deus. Agora que você conhece essas verdades profundas, uma pergunta se torna inevitável. O que você vai fazer com este conhecimento? Como vai usar essa revelação para cumprir o propósito para o qual foi criado? De que maneira vai permitir que as características espirituais do seu mês de nascimento se manifestem plenamente em sua vida? Não permita que este conhecimento fique apenas em sua mente. Transforme-o em oração, em ação, em transformação real. Busque a Deus em oração e peça que Ele revele como você pode usar as características espirituais do seu mês para abençoar outras pessoas e expandir o reino dos céus. E se esta mensagem tocou seu coração e te fez compreender o significado divino do seu mês de nascimento, curta este vídeo e compartilhe com outras pessoas. Se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e nos ajude a espalhar a palavra de Deus, pois a cada vídeo estamos edificando uma fortaleza de fé. Para compreender mais profundamente a palavra de Deus, assista ao próximo vídeo. Permaneça na paz do Senhor.